Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento Meu Aplicativo de Sucesso. Nesse módulo, nós vamos aprender sobre as características dos aplicativos de sucesso. Durante todo o módulo, nós vamos trabalhar aula a aula. Em cada aula, nós vamos trabalhar sobre uma característica dos aplicativos de sucesso. Aquelas características que são presentes na maioria dos aplicativos que alcançam milhões de downloads, que conseguem faturar alto. Nós vamos entender como nós podemos aplicar essas características nos nossos aplicativos, tá? E qual é o impacto que essas características produzem nos nossos aplicativos. Então nós vamos estudando aí, aula a aula, cada aula nós vamos aprender sobre uma dessas características e ver como nós podemos aplicar essas características que fazem sucesso, que impactam de modo positivo os aplicativos, como nós podemos implementar essas características nos nossos aplicativos. Então vamos lá conferir quais são essas características. São identificadas aí sete características principais que estão presentes em praticamente todos os aplicativos que conseguem faturar alto, aqueles aplicativos que alcançam milhões de usuários, milhões de downloads. É visível e é fácil de perceber essas 7 características. A primeira dela é a diversão ou entretenimento. Se nós olharmos aí em qualquer loja de aplicativos, você pode perceber que a grande maioria, o grande volume de downloads está presente em aplicativos que contêm diversão, entretenimento. Então, você pega aí quais são os aplicativos que são mais baixados nas lojas de aplicativos. São jogos que oferecem aí diversão e entretenimento para os seus usuários. Então, essa é a primeira característica dos aplicativos de sucesso, oferece diversão ou algum tipo de entretenimento ao seu usuário. Muito presente, essa característica é muito presente nos jogos. O segundo atributo aí é o aplicativo ser intuitivo. Tá? O que vem a ser intuitivo? É a relação com a usabilidade do seu aplicativo, a relação ao layout do seu aplicativo. Então, todo aplicativo ele precisa ser fácil de usar. O usuário não pode ter dúvida como ele mexe no aplicativo, o que ele tem que fazer para conseguir usar. O aplicativo tem que ser intuitivo, o usuário tem que bater o olho no aplicativo e já entender como utilizá-lo. Tá? Se você não conseguir desenvolver um layout simples e fácil para o usuário, ele logo vai excluir o seu aplicativo. Então esse é o segundo atributo, aí, a segunda característica dos aplicativos de sucesso. A terceira característica é o aplicativo ser viciante. Tá? Então, todos os aplicativos aí que conseguem milhões de downloads, conseguem muitos usuários, eles são viciantes. A todo momento, o usuário pega o seu smartphone para olhar o que tem no aplicativo, o que tem de novo para mexer no aplicativo, seja um jogo ou um aplicativo de relacionamento, de conversa, enfim. O usuário fica aí viciado a ponto de querer usar o aplicativo a todo momento. Essa é uma característica aí que prende o usuário ao aplicativo e fideliza ele. Uma outra característica aí presente nos aplicativos de sucesso é o aplicativo ser valioso. Então, nós temos aí que fazer o quê? Resolver algum problema do usuário. Se nós pegarmos aí aplicativos como o Waze, por exemplo, que ajuda os motoristas a identificar o trânsito, identificar se está congestionado ou não. Um aplicativo desse tipo é tão valioso que a Google comprou por uma pequena fortuna aí. Então, nós sempre vamos procurar aí resolver algum problema, nós sempre vamos procurar criar algo valioso que vai ajudar as pessoas. E esse não poderia faltar, né? Um atributo presente aí nos aplicativos de sucesso. Outro atributo muito importante é o aplicativo ser transcultural. O que vem a ser um aplicativo ser transcultural? Nós podemos, a nossa ideia, o nosso aplicativo, será que nós conseguimos traduzir ele para outros idiomas? Será que a gente pegar o nosso aplicativo, uma pessoa do Japão, ele vai fazer sentido o nosso aplicativo para ele? Ele vai usar o nosso aplicativo? Faz sentido ou não? Então, ser transcultural é se o nosso aplicativo pode ser usado em todos os países, se a gente consegue traduzir o nosso aplicativo. Nós temos que lembrar o seguinte: nós temos que sempre desenvolver aplicativos que
tem uma grande demanda, que tem um potencial de atingir um grande número de usuários, sendo transcultural é um passo para isso. Outro atributo aí dos aplicativos de sucesso é em relação aos gráficos e o áudio do nosso aplicativo. Os usuários são atraídos por um belo layout, por um aplicativo bonito. Entendeu? Se for um jogo, com sons interessantes. Então nós temos que tomar cuidado com quais imagens, como nós estamos criando o nosso layout para chamar a atenção, atrair o usuário. Se o nosso aplicativo for feio, provavelmente o usuário vai procurar um outro aplicativo aí mais atraente. Então, um aplicativo bonito faz a diferença na hora de o usuário escolher se ele baixa um ou outro aplicativo. E por último aí, uma última característica e não menos importante, é o aplicativo ser viral. Tá? Como eu comentei, nós temos que sempre focar em um grande número de usuários. Nós temos que criar um aplicativo que tenha potencial para atingir para atingir milhões de usuários, conseguir milhões de downloads. E ser viral é uma dessas características. Então nós temos que pensar, será que eu consigo aí viralizar o meu aplicativo? Como que eu faço para que os usuários, um indique para o outro, um compartilhe, eles falem do meu aplicativo de modo que ele se torne viral. Okay? Então, essa aí é somente uma apresentação dessas 7 características dos aplicativos de sucesso. Nas próximas aulas nós vamos entrar aí em cada uma dessas características e ver elas com mais detalhes, vendo como nós podemos implementar cada uma dessas características. E aqui nós temos que pensar o seguinte: essas 7 características elas vão ter aí duas funções principais, essas 7 características. A primeira função principal dessas 7 características é para você pensar nos recursos e funcionalidades do seu aplicativo. Como você pode aí pensar em novos recursos e novas funcionalidades que agreguem, que estejam relativos a algum dessas características. Então, por exemplo, qual recurso ou qual funcionalidade você pode colocar no seu aplicativo para deixá-lo mais intuitivo? Como você pode mudar o seu layout para deixá-lo mais intuitivo? Será que nós podemos aí traduzir o nosso aplicativo para deixá-lo transcultural? O que será que eu posso fazer para deixar o meu aplicativo viral? Será que eu posso integrá-lo a redes sociais, ao Facebook, a outras redes? Então, o primeiro ponto aí desses 7 características é o seguinte: você vai pensar em recursos e funcionalidades para ir relacionando. Para cada novo recurso, a cada nova funcionalidade, você deixa o seu aplicativo intuitivo, outro recurso, outra funcionalidade que deixa ele viciante, outro recurso, outra funcionalidade que deixa ele valioso e assim por diante. Então essas 7 características vão servir para nortear quais recursos e quais funcionalidades você deve priorizar no seu aplicativo, ok? Seguindo aí, se o seu aplicativo conseguir atingir essas características, a probabilidade de sucesso aumenta muito. O segundo ponto é o seguinte: essas 7 características elas vão servir como um checklist para você selecionar as suas ideias. Isso mesmo, um checklist. Porque é comum, no momento você vai ver que no próximo módulo, quando a gente estiver aí, aprendendo como selecionar as melhores ideias, vão surgir mais de uma ideia. Nós nunca temos uma ideia só. Provavelmente você tem aí 2 ou 3 ideias no mínimo de aplicativos que você quer implementar. Então, esse checklist, essas 7 características vão servir como um checklist para você selecionar qual ideia é melhor, qual ideia tem potencial e qual ideia deve ser descartada. Então você vai pegar a sua ideia, né, de aplicativo e vai pensar: esse aplicativo é divertido ou traz entretenimento para os usuários? Sim ou não? Esse aplicativo ele é intuitivo, fácil de utilizar? Sim ou não? Esse aplicativo ele será viciante? Sim ou não? Ele é valioso? Ele resolve algum problema? Sim ou não? A gente consegue traduzir ele para outras línguas no mundo todo? Sim ou não? Ele tem ótimos gráficos, um áudio bonito, imagens bonitas? Sim ou não? Eu consigo integrá-lo a redes sociais para deixá-lo viral? Sim ou não? Tá? Depois que você fez o checklist aí de todos os seus aplicativos, de todas as suas ideias, você vai ver aquela ideia que contém o maior número dessas características dos aplicativos de sucesso, e é nessa ideia que você vai trabalhar. As outras ideias você deve aí descartar. É interessante que você trabalhe naquelas ideias que tenham aí no mínimo
4 desses atributos, né? No mínimo 4 ou 5 desses atributos. Menos que isso não vale a pena a gente seguir com a ideia. Então lembrando, essas 7 características servem para as duas coisas principais. Primeiro, para nós pensarmos e direcionarmos quais recursos e quais funcionalidades nós vamos implementar de acordo com essas características. E o segundo ponto, nós vamos utilizar essas 7 características para selecionar qual a melhor ideia e qual a ideia que tem maior potencial e qual ideia nós iremos trabalhar. Ok? Então nós vamos aqui finalizando essa aula. Nas próximas aulas nós vamos ver aí, entrar com mais detalhe cada um desses atributos. Ok? Então fico aqui, grande abraço e até a próxima aula.